Olá, leitores, tudo bom? Professor Pedro Rachid aqui com mais um vídeo. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal. Tem minhas redes sociais e o apoio aqui na descrição. Muito bem, então o vídeo de hoje é mais uma tag. A tag é uma coisa bem interessante, só que como eu já gravei algumas, eu percebi que você acaba respondendo muitas vezes lembrando, né, dos últimos livros que você leu, não necessariamente aquele que você mais acredita, ou no caso, assim como eu leio livros de muitas áreas diferentes, às vezes fica difícil, né, eu escolher uma pergunta. Acho que várias outras pessoas que eu vi que também respondem essas tags também têm essa dificuldade, mas enfim, fiz algumas escolhas aqui e vou comentar com vocês. Muito bem, então a primeira pergunta que eu estou lendo aqui: qual livro você faria todo mundo ler? Aí, no primeiro momento, eu pensei em trazer a mentalidade anticapitalista do Von Mises, né, na área de economia, que quando eu estava respondendo a primeira vez, e aí eu ia gravar. Só que daí, mês passado, eu li esse aqui do C.S. Lewis, O Cristianismo Puro e Simples, e achei mais interessante comentar aqui. Eu vou ver se eu faço uma série de vídeos sobre ele aqui, porque é possível, cada capítulo, né, fala um assunto. Eu acredito que deva fazer uma série, como eu fiz do livro, por exemplo, do Olavo, O Mínimo para Não Ser Idiota. Também acho que dá para fazer série de vídeos mais curtos. É bem interessante, porque a escrita, eu vou fazer também um comentário que eu já li quase todos, eu tenho aqui lido já 6 ou 7 livros do Lewis, então eu percebi que ele faz uma construção, né, bem interessante, no sentido que ele dá um exemplo, um pouquinho de teoria, né, ele abre a teoria, dá o exemplo, depois ele dá um segundo exemplo, daí ele fecha a teoria. E os exemplos são bem intuitivos, bem simples, então achei muito interessante essa dinâmica dele na escrita. Então ficaria uma sugestão, é bem intuitivo, talvez até diminua alguns preconceitos ou brigas ideológicas sobre religião, enfim. Achei bem interessante aqui, quero expandir discussões sobre esse livro mais à frente. Muito bem, a próxima pergunta aqui é: o que você iria abolir na construção dos livros? Então, aí aqui eu peguei um que também vai servir para uma outra questão, né, aqui da tag, que é este aqui. Ele tem folha branca, né, o Último Ogro. Uma historinha normal de fantasia, achei bem interessante. Não terminei de ler ainda, né, mas estava mais fácil aqui para pegar. Então, ele tem aqui uma folha branca, é meio transparente, e é uma qualidade totalmente diferente de você ler aqui nessa folha branca, mesmo aqui dando para ler tranquilo, mas tem algumas gramaturas. O que é essa gramatura? É, digamos assim, quão espessa é a folha, né? Diferente deste aqui, peguei esse aqui, ó, Comunismo, que eu estava gravando vídeos desse aqui, que a folha é amarela e brilha menos, então é mais fácil de ler e tem uma bordinha maior aqui para anotar. Próxima pergunta aqui: qual autor você pagaria para escrever qualquer livro para você? Então aí eu pensei em vários livros, como eu comentei, os últimos livros que você leu talvez fique mais fresco na sua memória, então acaba aparecendo aqui nas tags, né? Se fosse daqui um ano, 2, eu tivesse lido outras coisas, iria escolher outros livros, mas enfim. Como eu já comentei aqui, essa prática de escrita muito simples e clara do Lewis, e eu gostei muito desse aqui, Preconceito contra as Armas, porque ele assim é bem didático, e mesmo ele sendo um matemático, utilizando muita matemática, ficou clara a explicação no sentido dos exemplos, das conclusões. Achei que ele escreveu muito bem, então também iria tentar alinhar. Quando eu pensei aqui, não foi no sentido também de autor, mas no sentido de competência e habilidade de escrita, que seria para criar um livro assim muito bom. Claro que talvez cada habilidade seja melhor para cada tipo de livro, né? Obviamente, um romance talvez você precisa de outras habilidades do que para um livro acadêmico, né? Digamos que é o caso aqui. Se bem que aqui na literatura também é quase acadêmico, digamos assim. Mas enfim, foi esse meu pensamento para essa questão. Próxima questão aqui: qual livro você rebaixaria para o porão da biblioteca para dar espaço para novos livros? Então, o que eu fiz? Aqui eu pensei no sentido de livros que eu vendi, né? Então tem livros que não são de estudo ou não são clássicos, dificilmente eu vou ler de novo, vou consultar. Então, por exemplo, esse aqui, O Último Ogro, né? Eu vou ler, vou me divertir, vou gostar. Talvez, se eu gostar muito, porque me parece que esse aqui é o 2, talvez. Ou aqui, ó, Silvana de Mari, autora de O Último Elfo. Então eu não sei se eu compraria esse Último Elfo. Talvez sim, porque eu gostei desse livro, por enquanto, que me parece muito bom. Eu li, sei lá, 30% dele. Mas eu vou ler e aí eu vou revender, eu não vou guardar. Por exemplo, esses 3 aqui, que é o que eu estou utilizando aqui no vídeo, né, esses daqui eu vou guardar, talvez eu vou consultar. Talvez daqui para frente, que uns 10 anos, que eu já trabalhei, já entendi tudo, ou mudou alguma coisa, talvez eu venda. Mas no primeiro momento, são todos desse estilo aqui, né?
Percy Jackson, do Harry Potter também eu vendi, todos nessa linha assim que dificilmente eu vou ler de novo, né? O próximo aqui, qual artista de capa você pagaria para fazer uma pintura? Então eu não sei, o que eu pensei aqui nesse? Eu tenho alguns colegas que desenham, eu também engano um pouco no desenho, acho que não assim para trabalhar na área, mas um pouquinho assim eu dou uma enganada. Então talvez eu chamasse alguns colegas meus que eu conheço que desenham bem, ou eu iria pegar um desses canais que eu gosto de ver de desenho, iria tentar combinar com ele e ver alguma coisa nesse sentido. Seria esse o plano para essa questão. Próximo aqui, qual personagem você escolheria o rosto para colocar em uma moeda? Então aqui eu pensei em todos os autores clássicos de diversos títulos, né, de filosofia, literatura, enfim, acho que seria interessante fazer talvez uma série, isso é uma coisa possível, né, como teve das Olimpíadas, fazer talvez uma série de moedas, quem sabe isso incentivasse um pouco a leitura, um pouco na mídia e etc, né? Seria uma ideia interessante. Então aqui a última pergunta é: qual livro você daria o prêmio de mestre dos livros 2018? Então aqui na questão de mestre, né, em vez de pensar um livro só, então pensando nessa ideia, esse mesmo livro que eu citei agora há pouco já serve, porque essa editora aqui, me parece que a maioria dos livros que eu comprei esse ano ou nos últimos anos aqui foi dessa editora. Claro, tem outras editoras também, mas eu digo assim, acho que só está lançando nesse estilo, digamos, intelectuais, né, de pesquisa, enfim, alguns títulos que não tinham antes, realizações. Tem a Vida Editorial também, tem algumas editoras talvez menores que lançam alguns títulos interessantes, mas enfim, para o vídeo ficar mais curto, vou citar essas duas, ok? Acredito que é isso. Se chegou até aqui, muito obrigado. Se curtir, compartilhar e se inscrever. Tem as redes sociais e meu apoio aqui na descrição. A gente se vê no próximo vídeo.